Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 26 de março. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido para que você se inscreva gratuitamente aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui embaixo desse vídeo você tem um botão, clica nele, o botão inscreva-se e na sequência deixa o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser avisado quando tiver um novo conteúdo aqui em termos de análise, em termos de conteúdo de aprendizado. E por falar principalmente na parte de conteúdo de aprendizado, explore ao máximo o conteúdo existente, inclusive organizado em playlists. Vamos falar aqui no pregão de hoje. Os ativos que eu vou abordar aqui vão ser, primeiramente, começando pelo Ibovespa, índice Ibovespa, depois mini índice mini dólar, Petrobras e Vale, e depois CPLE6, STBP3, ITUB4, GGBR4, BRAP4, TRPL4 e VEG3. No decorrer dessa análise, se ela for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, agradeço demais por prestigiar aqui diariamente o meu trabalho. Vamos aqui para o Ibovespa, que conseguiu fechar o pregão acima dos 114 mil pontos, chegou a superar os 115 hoje, mas terminou perdendo força nessa segunda estágio aí de resistência. O primeiro estágio, 114 mil pontos por aqui, junto com a média móvel, já volta a fechar aqui, gera um fundo, reduzindo ainda mais a chance de ter algo muito relevante para baixo, mesmo que tenha ainda algo para baixo, mesmo que o mercado reverta essa formação de fundo, a expectativa cada vez mais vai deteriorando de ter algo para baixo. E olhando para o gráfico semanal, tivemos ali uma queda na semana de 1,24%, mas apresentando ainda um viés de alta, uma expectativa ainda de poder ter algo até reverter aqui a formação desse topo descendente, essa linha de tendência de baixa. Semana que vem, revertendo aqui, superando esses 116.750, reforça mais a chance de subida, a retomada da tendência de alta, porque se vier para cima desse patamar que era a tendência de alta aqui, retoma a tendência de alta. E aí sinalizações positivas para cima dos 115.500, 115 mil pontos, continua sendo algo mais favorável para manter aí, para gerar uma expectativa melhor para o Ibovespa. Olhando agora para os futuros, no gráfico de 60 minutos, mini índice, nós tivemos aí na penúltima hora de pregão, está na última hora de pregão, na hora de pregão que impulsionou justamente uma recuperação maior do Ibovespa, que o Ibovespa chegou a estar hoje, pegando aqui até o próprio mini índice, né? Chegou a estar em boa alta mais, superior a 1%, e depois foi lá embaixo, entrou no campo negativo o Ibovespa e terminou no campo positivo de 0,91% aí. No dia de hoje, o índice Bovespa. No mini índice, dá para ver o que aconteceu no dia de hoje. Né? Foi lá em cima, bateu na resistência, superou, mas volta lá embaixo, perde essa mínima, mas volta aqui em cima, ou seja, um cenário ainda de indefinição, de maneira geral, no gráfico diário, mas que aqui no gráfico de 60 minutos vai sustentando ainda uma tendência de alta. Dentro dessa sinalização positiva, o foco seria olhar mais para a compra. De que forma? Fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ou seja, você vê aqui, gerou fundo ascendente, foco em compra. Se abrir subindo, próximo pregão, já para cima dessa região aqui de resistência, pelo menos com o índice aqui agora abaixo dos 114.840, vários fundos anteriores, abriu subindo, primeira forma, pivô de alta, uma possibilidade de entrada. Se ficar essa última hora de pregão, principalmente aqui de lado, e depois abrir subindo na segunda-feira. A outra forma passou a gerar sinalizações de fundo ascendente acima desse patamar aqui, ou desse próximo nível de resistência que é mais para dentro ali do 115,095, fica mais para compra de day trade. Para gerar possibilidade de trabalhar numa venda de day trade, até é difícil de imaginar de imediato aqui, olhando, vou voltar aqui para o gráfico de 60 minutos, de imediato, o que deveria acontecer, que seria algo assim, ó, vir para baixo desse patamar e gerar topo descendente para baixo de 114.030 a 114 mil pontos, ou seja, para baixo de um nível que desmonte a expectativa de subida e aumente a chance de queda, porque por enquanto a expectativa vai ficando um pouquinho mais positiva, focado um pouquinho mais na ponta compradora, para fundo ascendente ou pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. Indo para o dólar, no dia de hoje, dólar forte para cima, o dólar conseguiu, depois do candle de subida aqui forte, gerou um candle de indefinição, que é um processo de correção do grande candle de alta, bateu aqui no patamar, tinha resistido, aí no G60, hoje eu até falei aqui ó, no giro dos futuros dentro do aplicativo DV Invest, todos os dias a partir das 9 até as 10 horas da manhã, entre 9 e 10 horas da manhã eu publico o giro dos futuros, que é o que? É olhar para o mini índice, para o mini dólar, na busca de possíveis oportunidades de compra e venda no decorrer do dia.
como é que seria o cenário para compra ou para venda. Quando eu falei de manhã que estava rompendo isso aqui para cima, mencionei que isso aqui foi uma correção em 2 etapas, abriu subindo, ficou muito mais para se buscar a operação de compra, principalmente se gerasse sinalizações de alta acima desse nível de preço. Olha só que interessante. Volta aqui, bate aqui, gera uma pancada para cima. Ficou muito mais interessante para fazer o quê? Compra de fundo ascendente, de pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos no decorrer do pregão de hoje, em boa parte do pregão de hoje. Para o próximo pregão, para buscar venda, teria que acontecer o quê? Perder a mínima dessa última hora de pregão aqui, que está na casa 740, ou da mínima da hora anterior, que está na casa 737. Para quê? Para fazer isso aqui, ó, gerou, tá aqui subindo, então está com viés ainda de alta. Vem aqui para baixo, passou a gerar topo descendente para baixo dessa região de 740, trabalha mais na ponta vendedora de day trade no gráfico de 10 ou no gráfico de 5 minutos. Seguiu aqui para cima e passou, segue gerando sinalização de fundo ascendente ou mesmo pivô de alta, mas principalmente fundo ascendente. Por que fundo ascendente? Porque está já um movimento muito longo para cima que aumenta a probabilidade de ter uma correção ou no tempo ou no preço. Que aí fica mais interessante para buscar entrar na ponta compradora, se recuar aqui, ali na faixa dos 709,5. Então, no momento, alinhado para cima, mais para buscar a operação na ponta compradora, de fundo ascendente, e se voltar para baixo 740 e 737, mais na ponta vendedora. E lembrando que no final de semana, no domingo, eu vou abordar o dólar. Eu sempre abordo o dólar falando já de prazos maiores, falando mais do semanal, falando até do gráfico mensal, expectativa para a próxima semana. Então, isso eu vou falar durante o domingo. Ações, partindo aqui, primeiramente para Petro, dia de hoje, alta de 1,12% e candle de indefinição. Ficou com candle aqui de indefinição, mas já é um fechamento positivo, já voltou para cima da média, voltou para cima dos 23 ali, 25. Já é algo positivo, primeiro ponto favorável. Para quem está comprado, fica mais claro ainda um stop aqui embaixo da mínima desse fundo, logo abaixo da mínima desse fundo, para quem está comprado no swing trade, stop em R$ 22,15. A Petro, assim como o Ibovespa, pode reverter uma sinalização negativa. Que sinalização negativa? Semanal, topo e fundo descendente. Faz um sinal de topo descendente, só que aí ela para onde? Em cima da região ali de topo anterior, região dos 23 a 22,80, e volta e se recupera e termina fechando acima desse patamar. Então isso é algo favorável que traz um viés um pouco mais positivo para o papel, de poder romper isso aqui e manter sua tendência de alta de curto prazo após ter voltado aqui no suporte do gap e ter gerado essa sinalização de fundo. Então aqui a resistência principal ali na faixa dos R$ 24,13 máxima deste topo. Olhando até para um gráfico de 60 minutos, ó, acabou de gerar ali um fundo ascendente. O que seria mais negativo no primeiro momento para a abertura da segunda-feira é perder essa mínima aqui, que aí anularia a formação de um fundo ascendente para quem entrou comprando pelo G60, gerando aqui uma sinalização boa e o stop ficaria aqui para baixo dessa mínima se fosse uma operação mais curtinha, em R$ 23,10. Operação um pouquinho maior, falando de dias, o stop ficaria em R$ 22,15. Próximo ativo Vale 3, pregão de hoje, bela alta de 3,34%. A ação com isso volta para cima da região, que é um nível que coincidia vários pontos, né, primeiramente de resistência, que depois virou suporte. Aqui um gap de baixa de corpo, que aí teria ali uma questão de uma resistência. Então tudo isso aqui que poderia ser um ponto de resistência, foi resistência aqui, de novo, e mais a média. É uma sequência de resistência que torna-se importante, que era um ponto importante. Ativo consegue fechar bem no pregão de hoje. Já entraria comprando aqui Vale 3 nesse ponto? Não entraria. Pelo gráfico diário não, porque para mim eu estaria depois desse candle, para mim eu considero tudo isso aqui como 3 candles do movimento de subida. Então não entraria comprando, mas se abrisse compra, né, a superação da máxima desse candle, dá para trabalhar com stop aqui embaixo, sendo mais agressivo, mais arrojado, vamos dizer assim. Por que não abriria? Porque ainda, apesar de ter enfraquecido a tendência de baixa, ainda está dentro da tendência de baixa num gráfico diário. E o desafio mais próximo é essa região de fundo anterior, localizado aqui nos 95,76. Para abertura de compra lá no semanal, superação da máxima dessa semana com stop aqui embaixo dessa mínima dessa semana, tentando pegar a continuidade de quê? De fundos ascendentes no gráfico semanal da Vale 3. A outra forma de buscar uma entrada, suponhamos que na segunda-feira supere os 95,73. Aí pelo gráfico 60 minutos, na realidade até o G60 já teria um sinal aqui para a possibilidade de arriscar pelo G60,
botar o stop justamente abaixo da mínima de hoje ou do stop abaixo da mínima do candle que gerou esse rompimento. A alternativa que o stop mais curto em 93,99, o stop da operação. É outra forma de buscar alguma entrada em cima de Vale 3. Antecipar uma entrada com stop mais curto do que seria só o stop abaixo da mínima do pregão de hoje, que seria 93,38. Depois de Vale 3, vamos falar aqui agora de CPLE6, que eu fiz uma recomendação no início do pregão de hoje. No rompimento da máxima do pregão anterior, ela terminou o pregão do dia com alta de 1,6%. Essa compra foi executada. Passando então os dados dessa compra, na realidade, assim, mencionando qual foi o motivo que levou à entrada. Topo e fundo ascendente, tendência de alta, recuo do preço em cima de um nível de topo anterior, em conjunto praticamente com a média móvel exponencial de 13 períodos, e a sinalização de alta que pode dar sequência à tendência de alta do papel. Então, esse foi o motivo que me levou a entrar na CPLE6. Colocando na tela aqui para vocês o ponto aí de entrada por volta de 6,96, stop em 6,75, que é abaixo da mínima do pregão de quinta. 7,38 ponto de objetivo inicialmente, está aqui basicamente nessa região. 3,02 é o risco dessa operação, 3% de stop, tamanho do stop da operação, e alocando 12% do capital total em CPLE6. Outro ativo que recomendei compra nesta última hora de pregão foi STBP3, ação que no pregão anterior já daria até para buscar essa entrada, mas o stop ficaria muito grande aqui embaixo. Se tivesse entrada aqui, ficaria até maior do que a volatilidade média do papel. E aí hoje, estava olhando o comportamento dele no fechamento desse pregão, estava aqui em cima da região, basicamente suporte, um pouco para cima, que para mim aqui é um ponto importante, essa região em torno de 6,62. Vem aqui uma vez para baixo, volta para cima, aqui se sustenta acima, uma vez para baixo, volta para cima, aqui bate de novo, está sustentando acima. Então, baseado também na tendência de alta de médio prazo gráfico semanal, optei por abrir essa compra, recomendei compra aqui nesta última hora de pregão, no início desta última hora de pregão, colocando então os dados da compra, lembrando que o papel também está com viés aí de alta em vários prazos operacionais, entrada por volta dos 6,68, a ação terminou fechando em 6,76, na estabilidade no dia comparado ao pregão anterior. R$ 6,36 é o ponto de objetivo, que é abaixo aqui dessa mínima. R$ 7,16 é o objetivo inicialmente aí dessa operação. 4,79% é o tamanho do stop, então um stop um pouquinho maior. Aloca menos capital no ativo, 10% recomendado para alocar nesta ação. Próxima ação, vamos comentar aqui, vamos falar agora de Itubi 4. Pregão de hoje bem, conseguiu fechar com alta de 1,68%. Também depois de ter feito ali uma tendência de alta, fraqueza, e vai lá embaixo de novo, aí gera agora, volta para cima da região aqui, que seria interessante acontecer isso, era de R$ 27,80 a R$ 28,00. A ação conseguiu fazer isso. Inclusive tem uma análise especial de Itubi 4 dentro do aplicativo DV Invest, uma análise em PDF. Gerada ali no pregão de ontem. Então ontem eu fiz uma análise especial para esse papel. Então está aqui a ação gerando um bom fechamento para cima justamente da região dos R$ 28,00, R$ 27,80. Quais são as alternativas de entrada? Se entrar comprando aqui, o stop abaixo dessa mínima, só que você está em cima da zona de resistência, é um risco maior. Quem está comprado, deixar o stop aqui mais bem protegido abaixo da mínima do pregão de quinta-feira, em R$ 26,82. Outra forma de entrada, usar o G60 também para buscar a entrada com stop mais curto. Outra alternativa de trabalhar com stop mais curto, tentando pegar a continuidade do movimento de subida deste ativo. Então, papel que fechou bem o pregão. Semanal conseguiu ali se manter, olha, passou pelo menos nos dois, até o pregão de quinta, até o pregão de quarta-feira, estava para baixo desse nível, que não seria legal ter voltado para baixo, assim como fez a Petro, foi lá para baixo dos 22,80 e terminou fechando ali para cima, da região dos R$ 23,00, de R$ 23,00 a R$ 22,80, terminou fechando acima dos R$ 23,00. Aqui, Itubi foi para baixo da região ali que era importante permanecer acima, em torno de R$ 27,60. Bateu e conseguiu se manter assim. Vamos ver se ela consegue agora gerar mais força nessa tendência de alta, que ela parou aqui, ó. Ganhar força para cima dessa resistência aqui em torno dos R$ 28,30 a partir do próximo pregão. GGBR4, belo pregão, foi um ativo
também que fiz uma análise especial no pregão de ontem. Tem análise em PDF, tem análise em vídeo aqui. Ação que não geraria entrada para mim, não gera entrada ainda para mim, mas se ela voltasse para cima desse patamar, já começo a olhar com mais carinho o quê? Porque ela tem uma tendência indefinida ali no gráfico semanal, um topo descendente, que traz uma expectativa de poder ter algo aqui. Mas se o papel já geraria compra aqui? Não geraria compra porque está em cima desse topo, não geraria compra. Mas dá para olhar o quê? Um gráfico, por exemplo, de 60 minutos, se fosse para fazer entrada, pelo G60. Mesmo assim, relação risco-retorno ainda desfavorável. Qual seria então a forma de entrada no GGBR4? Se ela ficar aqui, depois que ela ter revertido esse candle que foi lá para baixo do nível de suporte, mede tudo, se ela ficar aqui de lado ou andar aqui mais para cima, gerar fundo ascendente acima da média, volta a ficar interessante para compra. Sinalização de fundo ascendente para cima dos 27,60 a 27,50. Interesse maior em compra de GGBR4, falando de swing trade. BRAP4 também fez um bom fechamento no pregão de hoje. BRAP4 está ruim, né, em termos de andar aqui. São várias semanas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas basicamente, andando lateralmente. Depois de ter batido aqui embaixo, brigado ali em cima para ver se gerava um sinal de alta, abriu com gap de alta no pregão de hoje e foi lá para a zona de resistência da congestão. Já entro comprando aqui? Eu não. Eu prefiro deixar o movimento acabar aqui, gerar algo mais para cima. E a partir do momento que eu começar a observar que ou no gráfico 60 minutos ou no gráfico diário sinalizações de alta já para cima dessa região aqui, até mesmo se for mais para cima melhor, ou seja, primeiramente acima dos 65,30 e melhor ainda se for para cima lá dos 66,20, que é outro nível de preço bem testado. Então primeiro tem esse nível aqui e segundo tem outro patamar de resistência. Fundo ascendente, pivô de alta, diário de 60 acima dessa região, ótimo para buscar a operação de compra. Para quem está comprado em BRAP4, a mínima de hoje já serve como ponto de referência de se trabalhar com stop ali na faixa de 62,89, logo abaixo da mínima do pregão de hoje. E sinalização positiva no semanal, superação da máxima dessa semana. Stop aqui embaixo é uma das alternativas de buscar uma operação de position trade, que é aquela operação que você visa ficar posicionado na faixa de 3 a 10 semanas. TRPL4. A ação fechou bem o pregão de hoje, vinha aqui com a tendênciazinha de alta fraquinha e inclusive estava fraca, pior ainda aqui, e veio para baixo dessa região das médias e hoje gerou um gap de alta, gerou pivô de alta, gerou a confirmação dessa tendência de alta, está em cima aqui desse nível de resistência, mas é um bom fechamento que traz a possibilidade ou de arriscar a compra aqui com stop aqui e tentar pegar algo mais longo para cima, ou pelo gráfico de 60 minutos, aguardar algum retorno do preço para abrir uma compra mais próxima ali de um fundo, de gerar uma sinalização de alta em cima de um nível de resistência que foi rompido, um suporte, para fazer essa entrada com a melhor relação risco-retorno na operação. Mas é um ativo também que traz um viés aí positivo depois do pregão de hoje, melhora o cenário para se buscar operações de compra pelo diário ou pelo gráfico 60 minutos em sinalizações de alta aí para cima da região pelo menos dos R$ 25,20. E VEG3, lembrando que TUB4 foi uma escolha daqui do meu Instagram, meu perfil no Instagram, @dvinvest, selecionado tinha SAMB11 e tinha TUB4, selecionado TUB4 para que eu falasse nessa análise de fechamento. E falando por último aqui de VEG3, que fechou o pregão bem com alta de 2,35%, ação ainda dentro de um contexto de indefinição, pegando aqui, tenta subir, volta para cá, mas basicamente eu vejo assim, ó, esses movimentos mais longos aqui, ó, algo assim. Então, basicamente, dentro de um fundinho ascendente, em definição ainda da tendência, retoma a tendência de alta se conseguir superar 74,05. Mas ainda não é uma configuração que me agrada muito, tecnicamente falando. Graficamente falando, não me agrada tanto ainda não. Olhando até para o gráfico semanal, que a tendência ficou mais para indefinida, quando você tem um topo muito próximo do topo anterior e o fundo basicamente em cima de um fundo anterior, que após só compra, a questão quem comprou aqui, ó, na superação de máxima ainda está dentro, no gráfico semanal, com stop abaixo da mínima dessa semana, que foi a mínima do movimento, lá em 69,11. E tentando pegar algo para cima, que já se passaram 2 semanas e até agora está abaixo do preço de entrada. Então, se tiver mais uma semana aqui e não andou, mesmo que ande, eu subiria o stop daqui para a mínima da próxima semana.
acabando ali a próxima semana, que a próxima semana vai ser uma semana mais curta, acabando no dia 1º de abril. Dia 2, sexta-feira, é feriado na próxima semana. Então é isso, amigos. Lembrando, para quem está comprado nessa ação, no Swing Trade, coloca o stop abaixo da mínima do candle da quinta-feira, lá em R$ 69,82, tentando pegar algo para cima. Aí esse candle, apesar de ter fechado acima da média, não me despertaria ainda interesse de abrir uma compra dentro da minha metodologia. É isso, um grande abraço, um ótimo final de semana para você e até domingo no nosso Radar da Semana ou até o início da próxima semana. Um grande abraço.